igreja está linda, mas nada disso adiantaria se você não tivesse vindo. Eu vou mais além ainda. Nada disso adiantaria se não tivesse o Espírito Santo de Deus aqui em nós. Amém? E eu gostaria que quem trouxe Bíblia abrisse em Êxodo 12. Eu espero que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa manhã. Que a minha oração seja que o Senhor Jesus ele venha abrir os nossos olhos espirituais, venha nos dar um ouvido sensível à voz dele, para que o nome dele seja exaltado, para que tudo que acontecer aqui nessa manhã seja para a honra, glória e louvor do nome dele. Amém? Êxodo 12. Quem tem Bíblia, abre. Quem não tem, presta atenção que o Senhor vai te ensinar essa manhã, se você não sabe ainda. Aqui na minha Bíblia o subtítulo diz: a instituição da Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o embolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? E a gente sabe que a Bíblia nos ensina a história que o povo israelitas, eles ficaram escravos durante 430 anos no Egito. E o Senhor Jesus então ele manda aquelas pragas, e ele então constitui a Páscoa, para que toda vez seriam lembrados o nome dele. Então nós sabemos que a Páscoa simboliza saída da escravidão. A Páscoa, ela simboliza restituição. A verdadeira Páscoa simboliza um novo recomeço. E o que o Senhor Jesus ele quer para mim e para você é que nós saímos da escravidão. Por isso eu quero cumprimentar você nessa manhã dizendo Feliz Páscoa. Você pode virar para o seu vizinho aí e falar Feliz Páscoa. Você pode falar para o seu vizinho aí, para o seu amigo: olha, Páscoa significa, fala assim, Páscoa significa restituição, libertação e recomeço. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Que o Senhor Jesus, a cada dia, Ele possa renascer no nosso coração. Que a cada dia Ele possa reviver. Que a gente tenha continuamente uma libertação. Que a gente tenha uma restituição do Senhor Jesus. Porque aquele povo, eles foram libertos do Egito.
Eles eram os escravos. Escravos geralmente não tem nada, mas o Senhor restituiu eles de uma maneira maravilhosa. E eles foram libertos, e eles tiveram um novo recomeço. Amém? E o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Páscoa simboliza também vida que vence a morte. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então por hoje, o que Ele quer nos falar é muito mais de vida do que de morte. Amém? E o que o Senhor Jesus, Ele quer para nós é que nós venhamos confessar Ele, venhamos a conhecê-lo, para que a gente tenha uma salvação, porque a salvação é pela graça. Mas esse é apenas o começo, meu irmão e minha irmã, porque o que Ele quer vai mais além ainda. Ele quer que você o conheça, que eu o conheça, mas Ele quer ser conhecido de nós pelas obras, galardão, reino. Isso é que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Então, que nessa Páscoa, mais uma vez que se inicia hoje, que esse Cristo ressurreto, Ele possa renascer no meio do seu coração, que a gente possa refletir, se possível, ler esse livro de Êxodo, que fala o verdadeiro significado da Páscoa, que é sair da escravidão para a vida. E é isso que o Senhor Jesus quer para mim, para você, para os nossos filhos, que a gente venha sair da escravidão do pecado, porque Ele pagou um alto preço morrendo naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Tem uma história que eu não sei se você conhece, de um garotinho que ele era muito simples, muito pobre naquela época, não tinha tantos brinquedos assim, e ele pegou e construiu um carrinho com as suas próprias mãos. Ele fez um carrinho, colocou a rodinha, colocou os negocinhos, gastou aquele tempo naquele carrinho, e ele brincava tanto com aquele carrinho, para todo lado ele ia com aquele carrinho. Mas teve um dia que esse carrinho foi roubado, e ele ficou muito triste, porque roubaram aquela criação dele. E ele começou a andar por ali, e procurando esse carrinho, não encontrava esse carrinho, até que um dia ele encontrou esse carrinho. E esse carrinho estava todo danificado, eu não sei, às vezes com uma rodinha quebrada, às vezes meio tortinho, meio amassado. Então, ele quis rever esse carrinho de volta, e ele falou para esse outro menino que estava com o carrinho: olha, eu preciso desse carrinho. Mas o menino, às vezes não era o que tinha pego, a gente não sabe na história, mas o menino falou: olha, esse carrinho, se você quiser, eu te vendo. Eu não te dou esse carrinho, eu vendo esse carrinho para você. Mas o menino, ele pegou e comprou o carrinho de volta. Comprou o carrinho de volta, restaurou aquele carrinho, arrumou a rodinha, arrumou as pecinhas que estavam faltando. Aí aquele menino olhou para o carrinho assim e falou: nossa, você é meu 2 vezes, porque primeiro eu te criei, depois eu te restaurei e comprei você de volta com preço. E é isso que o Senhor Jesus fez comigo e com você. Primeiro Ele nos criou, depois Ele nos comprou de volta, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Ele nos restaura, Ele nos liberta, Ele nos tira da escravidão. Meu irmão, que o Senhor Jesus Ele possa nos dar um ouvido sensível à voz dEle, que Ele possa tirar a nossa cegueira espiritual, de tão grande que Ele é. Ele quer que a gente venha sair da religião, para que a gente possa fazer a vontade do Pai, que a gente apenas não venha confessá-lo pela salvação, que é pela graça, não, mas que a gente venha ser conhecido dEle, para praticar as obras dEle, para que nós possamos entrar no reino, para que nós possamos saber que o reino, tudo pertence ao Rei, ao Pai, nada nos pertence, nós não somos nada. Se a nossa vida se baseasse apenas aqui com Jesus, nessa terra, a Bíblia nos ensina que nós seríamos os mais miseráveis dos homens, mas Ele tem grandes coisas para mim e para você, que é vida eterna. E Páscoa simboliza nascimento, Páscoa simboliza Cristo em nós, simboliza amor, simboliza comunhão. Páscoa simboliza tirar o velho homem, tirar a capa. Páscoa é amor, amor em Cristo Jesus, é sair da escravidão, sair do pecado e saber como aquele menino, ele é dono de nós 2 vezes. Uma porque Ele nos criou, e outra porque Ele nos comprou por preço, um preço muito caro.
que nós nunca poderíamos pagar. Preço de sangue, naquela cruz do Calvário, como você acabou de ver no vídeo, meu irmão e minha irmã. Então, Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é sair da escravidão, é recomeço, é novo nascimento. E que o Senhor Jesus, Ele possa fazer isso no meu coração e no seu nessa manhã, para que a gente possa refletir, para que a gente possa saber que o colorido do mundo nos atrai, mas não vale nada. O que vale é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, Ele que pode nos curar, Ele que pode nos libertar, Ele que pode nos restaurar. E tudo que você viu aqui nessa manhã com os seus olhos, seja para a honra, glória e louvor do nome dEle. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Então, você que não sabia, quando alguém perguntar o que é Páscoa, você vai falar: Páscoa simboliza sair da escravidão. Páscoa simboliza restituição. Depois você lê lá que o Espírito Santo vai te mostrar. Páscoa significa amor, recomeço, mas um recomeço com o Senhor Jesus. É isso que é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, que o Senhor Jesus possa nos dar a graça, o poder, a unção, para que nós realmente tenhamos um encontro real e verdadeiro com Ele. Que nós apenas não venhamos a conhecê-lo, mas que nós venhamos ser conhecidos dele, como Noé foi. Noé era conhecido de Deus, e às vezes nós queremos ser conhecido do mundo, ser conhecido na escola, ser conhecido na igreja, destacar ali. Não, nós temos que ser conhecido de Deus, porque se você é conhecido de Deus, Ele te faz conhecido para o mundo, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, graças a Deus porque você está aqui nessa manhã, não apenas pelo tempo, não apenas pela decoração, não, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está no meio de nós. E eu ligo aqui na terra, em nome de Jesus, para que seja ligado no céu a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, restauração, libertação, recomeço em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor seja louvado, que Ele tenha misericórdia de nós, e que a gente venha lembrar que Ele é nosso dono duas vezes, pela criação e pela compra, com sangue na cruz do Calvário. Pensa nisso. Nós temos que fazer muito mais para o Senhor, nós temos feito pouco para o Senhor. Que o Espírito Santo possa nos mover, que a gente venha ter uma motivação de agradar o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai de toda a eternidade, o Leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos olhar para Ele como é Isaías e ver que Ele é grande, ver que Ele mede os céus com os palmos, ver que todas as águas cabem na palma de sua mão. É esse Deus que nos criou, é esse Deus que nos comprou de volta, morrendo na cruz do Calvário, e que ressuscitou ao terceiro dia, num domingo, na Páscoa, trazendo vida para mim e para você. Amém? Que o nome dele seja glorificado. Amém.